Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com o Monza Benedito, e ele está lançando agora, inclusive em época de Bienal, né, essa coleção Mitologia Brasílica. E antes de gravar aqui a nossa entrevista, eu já perguntei um pouco, né, primeiro, a opção do tema, vamos fazer isso em primeiro lugar, e segundo, o nome Brasil. Né? A gente fala Brasil o tempo todo, identidade brasileira, de onde vem esse nome? Mas primeiro eu queria que o senhor contasse um pouco por que essa paixão por essa mitologia brasileira. Isso aí porque tem muito a ver com tudo que a gente pensa assim, com o nosso passado e espero que tenha a ver com o nosso futuro também, porque a partir do momento que eu comecei a conhecer um pouquinho da mitologia, que eu voltei a estudar isso, porque a gente passou uma fase muito grande, assim, muito tempo sendo massacrado por uma cultura europeia e depois pela cultura dos Estados Unidos, assim, com invasão cultural, inclusive, do Halloween, essas coisas todas. E aí eu comecei a ficar muito incomodado com isso, fui me aprofundando, comecei a estudar, assim, tudo que tinha de mitos brasileiros, fui ficando cada vez mais apaixonado, porque se a gente preservar esses mitos, na verdade a gente está preservando a natureza, porque todos esses mitos têm ligação com a natureza. A mitologia tupi é muito rica e muito bonita. Teve algum que te apaixonou mais no começo dessa pesquisa para valer? Tem um mito que é o preferido? O Saci é o que apresenta todos, e ele é um mito menor da mitologia tupi, é gozado. É só que ele foi sendo transformado também. O Saci, como eles, no início, ele era um índiozinho de duas pernas, normal, um curumim que morava na Mata Atlântica e ajudava as pessoas na área dos Guarani a sair, as pessoas perdidas, a sair da floresta e tudo mais. Aí quando chegou o período de colonização, os europeus, em geral, sempre tiveram uma consciência de que um meio mais eficiente de dominar um povo é você destruir a cultura dele e você impor sua cultura como sendo uma superior. Então, eles começaram a destruir a mitologia indígena. Então, demonizaram toda essa mitologia e falaram que o Saci era um diabinho. E nisso, então, ele acabou ficando um pouco rejeitado, assim, até ser adotado pelas negras, que eram escravas, que eram cozinheiras, gostavam muito de contar causa, ela foi apropriada, aí elas transformaram o Saci no negro. Então, depois ele ganhou um gorrinho vermelho, que é um gorrinho mágico. E foi se transformando, então. Foi se transformando, porque os mitos se transformam. E é gozado, isso não é só no Brasil, não. Né? Antes, eu até vou fazer um parênteses aqui, por exemplo, as sereias, que todo mundo pensa que é um peixe, no início ela era uma ave, com corpo de ave e cabeça e meio corpo de mulher. Depois, na Idade Média, que transformaram ela em metade peixe. Então, todos os mitos se transformam de acordo com as pessoas que acreditam neles. Nessa coleção, por exemplo, ele aparece como uma espécie de apresentador da coleção. O livro dele é maior, tem 64 páginas, o outro tem 48. Porque a gente tem uma paixão grande pelo Saci, tanto que a gente fundou a Sociedade dos Observadores de Saci. Na realidade, é uma instituição de defesa da cultura brasileira contra a invasão cultural estrangeira, principalmente pelo Halloween. E a gente escolheu o Saci por isso, e também porque ele é o mito mais conhecido do Brasil. Eu já dei palestras sobre o Saci em Roraima, no Amapá, no Amazonas, em Goiás, na Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina. Nunca precisei explicar quem é o Saci. E todo mundo conhece? Todo mundo conhece. Agora, se eu falar mesmo um mito bem conhecido como a Iara, muita gente não conhece. Curupira menos ainda. E são mitos belíssimos. Né? O Curupira é o mito principal da cultura tupi. Porque ele é o protetor da floresta toda. É interessante que na mitologia eles pegaram uma noção muito clara de ecologia. Né? Os índios tinham uma noção muito clara de ecologia. Porque o Curupira, ele aparece como criador e protetor dos vegetais. Mas ele entendeu que tudo funciona conjuntamente. Para proteger os vegetais, ele tem que proteger os animais também. Assim como a Iara, que é protetora do criador e protetora dos animais das águas, além de ter que proteger as águas, ela sabe que as águas dependem da floresta, dependem dos animais que vivem na floresta. A Cuca tem uma história muito interessante, que ela surgiu em Portugal e na Espanha também. Né? Então, ela é de origem estrangeira, da Península Ibérica. Mas, como ela foi trazida para cá pelos povos que formaram o brasileiro, né? Então a gente trata, muita gente pensa que ela é brasileira também, assim como uma mula sem cabeça. Mas vieram de lá da Península Ibérica
E a Cuca era uma bruxa, daquele no mau sentido, daquelas que põe criancinha, carrega uma criancinha no saco, não sei o quê. Em alguns lugares, eles representavam ela como um dragão. Então, por isso que aqui, na televisão, por exemplo, eles adaptaram tanto o dragão que ficou parecendo um jacaré, mas não é um dragão. Ele parece mais um jacaré. Ele parece mais um jacaré. E a Cuca, ela é uma bruxa, mas a representação principal dela, a maior parte da Península Ibérica, é como uma mulher velha com um saco nas costas e tal, essas coisas. E o que eu acho mais interessante de uma coisa é que os marinheiros que foram com o Vasco da Gama para a Índia, quando chegaram lá, eles conheceram uma fruta com água dentro, que se descascava, ficava uma noz grande assim, com 3 furos que parecia uma cara de gente, ou de bicho. Eles, assim, parece um bicho preguiça para o nosso gosto, que o coco, quando você tira aquela casca verde, sobre aqueles 3 furos, você olha, parece uma cara de... Uma carinha, né? Uma carinha. E os portugueses, os marinheiros portugueses, acharam muito parecido com a cuca, só que eles pronunciavam coca. Então eles começaram a chamar essa fruta de coco e popularizaram o coco no mundo inteiro com esse nome em função da cuca. Portugal e Espanha tinha essa lenda de uma moça que namorou o padre. Então ela perdeu a cabeça. Eu acho que tem a ver no interior quando a gente diz assim, que alguém fez uma coisa errada. Não, fulano perdeu a cabeça. Então acho que a moça que namorou o padre perdeu a cabeça também, virou mula. Então é uma coisa muito estranha, porque ela solta fogo pela venta, mas ela não tem cabeça. Então... É isso que eu sempre achei desde criança, eu não conseguia entender isso, mas até hoje eu não consigo entender. Então, nas representações, por exemplo, o ilustrador aí, o Roy, que fez as ilustrações do livro, de todos os livros, ele põe assim um facho de fogo saindo do pescoço dela, porque não tem cabeça. Então, e o jeito de acabar com o encanto dela também é pôr um freio nela. Como é que vai pôr freio nela se ela não tem cabeça? Então a gente considera que seria colocar no pescoço dela. O pau-brasil já era conhecido na Europa e tinha o nome Brasil por causa da cor de brasa. E nessa época, em toda a Europa, assim, a cor vermelha era a cor mais fascinante que existia para eles, era uma tinta rara. Só reis que tinham. Era muito valioso. É muito valiosa. Tanto que até hoje, quando você fala assim, o fulano foi recebido com tapete vermelho, né? Então porque o vermelho é a cor da riqueza. Né? E quando descobriram o pau-brasil aqui, então, porque o Brasil vem de brasa, né? A cor da brasa, e popularizou a cor vermelha na Europa. E tinha muito contrabandista de vários países, mas principalmente da França e da Espanha, os franceses principalmente. Os franceses eram os grandes contrabandistas do pau-brasil, e portugueses também. Então, esse pessoal que trabalhava com o pau-brasil era brasileiro. Então, era a profissão deles, um contrabandista de pau-brasil, assim como tem a profissão de barbeiro, sapateiro, celeiro. Então, lá eles eram os brasileiros, o pessoal que trabalhava com pau-brasil. Então, a gente pegou, você pega, só tem, assim, brasileiro e mineiro, que Minas também é o cara que trabalhava com Minas. O resto é nome de profissão, não tem, sei lá, italiano, inglês, canadense. Quer dizer, é um diferencial, né? É um diferencial isso aí, vem pela formação da profissão de pessoas que trabalhavam com isso. O boitatá é um mito que protege o campo, principalmente contra incendiários. O padre Cheto, que eu li uma carta dele, que ele mandou para a Europa, para o superior dele, dos jesuítas, que ele fala que tem um ser que ataca quem incendia os campos, que os índios se negavam a incendiar campos. Quando os jesuítas tentavam, os jesuítas, de certa forma, dominaram os índios de vários lugares, inclusive aqui de São Paulo, e quando eles mandavam queimar o campo, os índios se negavam, não, vou ser queimado pelo boitatá. Jabá, o que é? Os índios, quando eram aprisionados e transformados em escravos, no começo da colonização portuguesa, eles fugiam, não se adaptavam, não aceitavam a escravidão.
E para fugir, eles não podiam parar para caçar, porque eles seriam pegos. Então eles levavam carne seca. E a palavra fuga, fugir e fugir, a palavra jabá significa fuga, fugir e fugitivo. Então jabá, na realidade, se refere ao fugitivo. E acabou virando esse nome de carne seca porque ela era levada pelos índios fugitivos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o bairro do Jabaquara, em São Paulo, tem um quilombo do bairro do Jabaquara, que era um quilombo em Santos. Na verdade, Jabaquara, o significado é absolutamente o mesmo que a palavra quilombo, que é refúgio dos fujões. Então tem um monte de coisa, assim, você pega no palavreado brasileiro, pipoca, peteca, tudo isso aí tem a ver... Pipoca vem da onde, por exemplo? Do tupi, pele arrebentada, porque ela é o milho que arrebenta a pele. Né? Então, tapera, que estava abandonada, né? Virou depois sinônimo de casa abandonada, mas então... porque sempre vai tendo uma transformação, claro. Se você pegar São Paulo, as cidades, os bairros, tudo, né? Tem muito, mas não dá nem para relacionar todos os bairros e todas as cidades que têm nome tupi. Também nesse livro sobre os mitos importados, eu procuro discutir assim, essa coisa que as pessoas pensam que os nossos mitos são inferiores aos romanos, aos gregos e mesmo aos nórdicos. E não é, e muita fala, o protetor da mata, não sei o quê. Você pega os mitos, assim, todos eles têm protetores de tudo. Assim, Diana, a deusa da caça, tudo mais. E tem uma crítica também, assim, a coisa, mas, oferendas, assim, você tem que fazer oferenda pro caipora. Os mitos gregos aceitavam oferendas diretas, né? E outra coisa também, mas o mito que fuma, o saci, o mito que fuma, mas se você pegar a mitologia grega, tem, assim, o Dioniso, promovia as festas dionisíacas, que era muito mais do que fumava, que era uma festa regada a bebida com uma orgia total, que é equivalente ao Baco, que promovia bacanais na mitologia romana. E tinha essa história que eu falo, né, tanto Ulisses, que era o principal deus da mitologia romana, quanto Zeus, o principal mito da mitologia grega, eles se apaixonavam por as mulheres casadas e mandavam matar, eles mesmo matavam as mulheres casadas. Então, comparar isso com um mito que fuma, olha, tenha paciência. É o seguinte, para as crianças, assim, eu falo, não, fumar faz mal, sim. Eu fumava cachimbo, e fumava mesmo, e parei porque começou a me fazer mal. Agora, saci é um mito, é outra coisa. É outro universo, né? É outro universo. Por exemplo, eu posso comparar também cobra com sapo. Você acha que a cobra está errada? Eu não como sapo, mas a cobra é outro, a vida dela é outra coisa. Então, a gente fumar faz mal, mas eu não... O saci pode fumar? O saci pode fumar à vontade, o caipora também pode beber cachaça, fumar... Perfeito. Tivemos o prazer de conversar hoje aqui no programa mais uma vez, né? Sempre uma honra, sempre a gente aprende muito com tua presença, né? Com o Moza Benedito, que está lançando a coleção na Mitologia Brasílica, que vai ser lançada na Livraria da Vila, dia 18 de agosto, sábado, às 15 horas. A livraria fica na Frederico Coutinho, 915 Pinheiros, aqui em São Paulo. Moza, muito obrigado mais uma vez e continue sempre, né? Nos alimentando com esses mitos todos, é muito bom. Eu agradeço vocês, é um prazer vir aqui conversar sobre isso, porque cada vez que alguém ouve isso com atenção, que se interessa por isso, para mim já é um prêmio. Imagina. Grande abraço. Um abraço para você também. Obrigado.